Você está ligado no Cidadania da TV Senado. Há muitas irregularidades no mercado de trabalho, nas relações entre trabalho e capital no Brasil. E esse é o tema de hoje do nosso Cidadania. Nós vamos falar com a doutora Rosângela Raci. Ela é presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Doutora Rosângela, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Prazer é nosso. O que é que faz um auditor fiscal do trabalho? O auditor fiscal do trabalho, a sua atividade é prevista na Constituição Federal Brasileira e, acima de tudo, o auditor ele garante a cidadania ao trabalhador brasileiro. E esta cidadania, ela começa nas relações de trabalho através do registro deste empregado com sua carteira assinada. E a partir da carteira assinada advém os demais direitos, como pagamento de salário em dia, concessão de férias, concessão de intervalos, descanso semanal remunerado de um modo geral. Então, a fiscalização do trabalho, garantida no artigo 21 da Constituição Brasileira, tem essa finalidade de trazer, de levar cidadania ao trabalhador brasileiro. Como é que se dá essa fiscalização? Vocês fazem por amostragem ou só agem mediante provocação, uma denúncia, coisa desse tipo? Existem várias formas. Existe aquela fiscalização planejada. Então, de acordo com a data base das categorias de trabalhadores, é planejado quais as atividades que serão fiscalizadas naqueles próximos meses. Também atendemos denúncias nos plantões de orientação e recebimento de denúncias nas superintendências regionais em cada estado e através de denúncias vindas de sindicatos e do próprio Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho pode solicitar fiscalizações quando eles recebem denúncias lá na sua instituição, encaminham ao Ministério do Trabalho para que a fiscalização execute essa fiscalização. A senhora falou aí na questão da carteira assinada, é uma coisa assim muito corriqueira, acontece muito no Brasil, do trabalhador ser contratado e o empregador não assinar a carteira dele. Além disso, né, há outras evidências como recolhimento do FGTS, do INSS e coisas desse. Dá para a senhora dar um quadro geral no Brasil em termos de números, por exemplo, partindo de 2010, por exemplo, qual é a realidade dessas irregularidades no Brasil? Em 2010, considerando o número de infrações, de autos de infrações lavrados, o atributo que houve mais lavratura de autos foi o não recolhimento do FGTS. Depois desse veio o não registro em carteira de trabalho, não concessão de intervalos, não pagamento ou pagamento atrasado dos salários, questões referentes a registro de ponto, irregularidades referentes a registro de ponto. Então, existem ainda muitas irregularidades que somente com a presença da fiscalização se tem condições de coibir, né? E aí nós temos uma questão que é, face ao número reduzido de auditores que temos hoje, aquele empregador mal intencionado, de alguma forma, ele já prevê que o auditor vai demorar a passar na sua empresa e, com isso, ele mantém um trabalhador durante 6 meses, 8 meses, 1 ano, sem carteira assinada. Quando a fiscalização chega, ele é autuado e é determinado o registro com data retroativa, fazendo com que aquele empregador regularize aquela situação. Para isso, precisamos ter mais auditores para que essa fiscalização seja mais eficaz. Quantos auditores fiscais do trabalho existem no Brasil? Apenas cerca de 2.980 auditores hoje no Brasil. E quantos seriam necessários? Segundo a própria OIT, em recentes declarações, a Organização Internacional do Trabalho, deveríamos ter no Brasil pelo menos 5.000 auditores. É que o Brasil ele é signatário da Convenção 81 da OIT, que é a convenção que trata da inspeção do trabalho. E a partir do momento que o país assina uma convenção, ele se obriga a cumprir aquela convenção. E a Convenção 81 é clara ao dizer o país deverá ter um número de auditores suficientes para atender os trabalhadores daquele país. Então, hoje no Brasil, nós temos cerca de 92 milhões de trabalhadores.
mais de 8 milhões de empregos. Isso com e sem carteira assinada, o 92 milhões. Não, de carteira assinada, considerado trabalhadores registrados, né, regulamentados. Então, você imagina, 2.980 auditores para cobrir todos esses trabalhadores é impossível. Né? Nós temos um dado estatístico que chega a ser chocante. Nos anos 70, havia uma média de 1.200 trabalhadores para cada auditor. Hoje, nós temos cerca de 14 mil trabalhadores para cada auditor. Só no governo anterior, governo Lula, foram registrados, foram formalizados 15 milhões de empregos. Então, veja só, esses trabalhadores que ingressam no mercado de trabalho, eles vão precisar ser acompanhados para verificarmos se a empresa vem cumprindo a legislação trabalhista. Então, o número é muito deficitário, é preciso urgente um grande concurso público para suprir as necessidades quanto ao número de auditores. Fala um pouquinho já que a senhora falou em concurso público, muitos jovens assistem o nosso programa e se interessam pela essa carreira, né, do auditor fiscal do trabalho. Sim. Quer dizer, qual é o perfil do auditor fiscal do trabalho, como ingressar nessa carreira e qual é a perspectiva salarial e de trabalho? Hoje, a auditoria fiscal, ela aceita, pela própria legislação, que qualquer jovem, qualquer nível superior, qualquer curso de nível superior, pode fazer concurso para auditor fiscal do trabalho. Ele não precisa ser advogado. Ele não precisa ser Pode ser administrador, economista. Já houve épocas em que a exigência era apenas para formados em direito, administração, economia ou contábeis. Hoje não. Qualquer nível superior, né? Este jovem, este candidato, ao ser aprovado, ele é submetido a um treinamento de cerca de 2 meses. Esse treinamento geralmente ocorre aqui, em Brasília. Na ESAF, não? Não. Através de um convênio com a ESAF. É feito aqui em Brasília e depois eles são distribuídos pelas capitais do país e naqueles municípios onde há o maior número de população de trabalhadores. Então, hoje é bem aberto a questão do ingresso para a carreira. O que é que deve ser feito em benefício da segurança no trabalho dos auditores? Porque muita gente pensa, vou entrar nessa profissão, mas já ouviu falar que ela é um pouco arriscada, tem alguns riscos, né? Então, o que é que vem sendo feito para elevar o grau de segurança no trabalho dos auditores? Nós diríamos que ainda precisamos de mais segurança. Precisamos de segurança e essa segurança certamente poderia vir através de um treinamento de defesa pessoal, um acompanhamento de policiamento naquelas ações fiscais onde onde já existe um risco iminente. Então, nesses casos, é necessário o acompanhamento de policiamento. Mas isso tem, né? O porte de arma tem. O acompanhamento, né? Ele existe principalmente nas fiscalizações de combate ao trabalho escravo. Essas sempre têm o acompanhamento de policiais federais. Mas em outras, até mesmo na zona urbana, muitas vezes são atividades perigosas. E, nesse caso, o porte de arma se faz necessário e até mesmo esse treinamento para defesas pessoais, porque, infelizmente, estamos sujeitos a agressões, sim. Houve